Meus irmãos, desejo saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Quem está feliz, diga aleluia. Parece que vocês estavam mais animados no louvor. Vocês estão bem mesmo? Que alegria, que honra estar aqui, poder retornar e ter o prazer de poder contemplar aquilo que o Senhor está fazendo nesta casa. É sempre uma honra para mim poder estar aqui. Isso não é hipocrisia, é a sinceridade do meu coração. Estou muito feliz mesmo, de verdade. Pastor Verli, pastora Bruna, que já saiu, muito obrigado pela honra. Queridos, quem ainda não me conhece, levante as mãos assim. Vocês não perderam absolutamente nada com isso. Eu sou José Santos, sou casado, sou pai de um garoto de 9 anos de idade, o Benjamin, pastor de uma igreja na cidade de Americana, região metropolitana de Campinas, São Paulo. Estou aqui nessa região há alguns dias, proclamando as boas novas do reino de Deus. Aproveitando que você está em pé, localize o texto de Mateus capítulo 3, versículo 16. Mateus capítulo 3, versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus. Diga, céus abertos. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado. Diga, filho amado, em quem muito me agrado. Até aí. Podeis tomar o seu assento. Peço que os tecladistas, a tecladista me ajude. Caso se a mensagem estiver muito ruim, você coloca aí uma nota que faz os irmãos chorar, porque quando chora deu tudo certo. Bom? Queridos, serei muito breve e objetivo. Me dê de presente a sua atenção. Mateus capítulo 3 é uma expressão que não é uma novidade para você. Todos nós sabemos a origem desses dois versículos. Aqui inicia-se a revelação do Filho de Deus, Jesus. Até os 30 anos de idade, ninguém o conhecia. Era apenas alguém respeitando um processo para um tempo designado, um tempo determinado pelo Pai. O contexto aonde ele está é o que me chama muito a atenção. O texto fala que depois de ser batizado por João, dentro da nossa perspectiva ou do nosso ponto de vista, Jesus precisaria, sendo filho de Deus, ser batizado por João? Logicamente não. Mas Jesus não submetia ao homem, João, mas a palavra de Deus que estava sobre a vida de João. Ele não foi batizado no mar da Galileia, ele foi batizado no Jordão. Quem conhece de história sabe que o Jordão era um lugar aonde quem precisava passar por uma purificação tinha que imergir, de submeter ao Rio de Jordão.
Jordão significa aquele que desce, aquele que emerge, aquele que mergulha. Ele inicia a sua trajetória, a sua vida ministerial, o seu chamado, a sua identidade, a partir de um lugar cujo significado é aquele que desce. Filipenses capítulo 3 fala que ele veio em forma de Deus, mas não usou por usurpação ser igual a Deus. Ele esvaziou de si mesmo. Ele assumiu a natureza de servo. Por quê, pastor? Porque todas as vezes que você precisar confidenciar e falar as suas dificuldades, as suas fraquezas, não é algo indiferente para ele. Ele sabe do que você está dizendo. Ele passou pelas dores, enfrentou as rejeições. Agora, o que me chama a atenção é que quando Jesus ouviu dos céus, céus abertos, o ministério de Jesus começa a partir de um lugar cujo significado é humilhação, descer. Ele entendeu o passo da exaltação. Não é começando do alto, é começando de baixo. A palavra de Deus fala que aquele que se humilha, Deus se exalta através dele. Não te exalta. Deus será glorificado através dele. Agora, preste bem atenção, vem comigo que eu sei para onde estou indo. O que eu acho interessante é que Jesus, ele recebe uma magnífica revelação dos céus, mas ele ainda não tinha ressuscitado mortos. Ele ainda não tinha feito sinais, prodígios e maravilhas. Ele ainda não tinha feito coisas que impressionassem. E os céus estavam abertos, dizendo: este é o meu filho amado. Aqui eu aprendo que a direção de Deus e o chamado de Deus não tem a ver com o resultado que eu apresento. O mundo que nós servimos, nós somos reconhecido e validado e valorizado pelos resultados que nós apresentamos. Mas os céus não se preocupa com os seus resultados. Os céus se revela a partir da sua identidade. Ele é o filho amado do Pai. Paulo disse que aquele que de antemão conheceu, a este chamou, e ao que chamou predestinou, e ao que predestinou justificou, e ao que justificou glorificou. Ou seja, as pessoas, para te reconhecer que você é alguma coisa nessa vida, você tem que impressionar elas com alguma coisa relevante. Mas os céus não te chamou pelo seu resultado. Os céus te chamou pela sua identidade. Os céus te chamou pelo fato de Deus ter olhado para você e disse: ele e ela carrega um DNA que pertence à cidadania celestial. Eu já quero profetizar nessa noite. Talvez entrou aqui pessoas preocupado, dizendo assim: eu estou cansado de tentar e ninguém me valorizar. Eu estou cansado de fazer e não ser reconhecido. Você não precisa ser reconhecido para se sentir alguma coisa. O céu já está aberto e já revelou a sua identidade. Você é um filho, você é uma filha de Deus. Tem alguém comigo nessa noite? Por favor, dê o maior brado de glória a Deus que você possa dar. A sua identidade não pode ser valorizada e nem validada por aquilo que você apresenta. Os céus não trabalham pelo seu resultado, os céus trabalham pela essência. Talvez você chegou aqui hoje, depois de um dia cansativo, dizendo assim: eu estou estupefato, eu estou cansado, eu estou desanimado, eu estou desvanecendo. Calma, Deus não é glorificado na sua vida pelos resultados que você apresenta, mas pelo ato de obediência, pela postura de filho, pela postura de filha. Se você está aí nessa cadeira, se você puder dar o maior brado de glória a Deus para
para Ele nessa noite, você pode levantar dessa cadeira e dizer: Deus, eu te dou glória, eu te dou louvor, eu te dou honra. Por quê? Porque as pessoas me reconhecem pelo que eu faço, mas Deus me reconhece por aquilo que eu sou. Deus me reconhece por aquilo que você é. Deus te reconhece por aquilo que você é. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele não tem nada para poder impressionar. Quantas pessoas se sentem inúteis? Por quê? Porque está cansada de lutar, está cansada de fazer e não ser reconhecido. Deixa eu te falar, a identidade dos céus e a direção do céu para a sua vida não funciona por aquilo que você pode apresentar. Ele te conheceu, Ele te conhece, Ele sabe a sua essência, Ele sabe quem você é, Ele sabe que por trás dessa estrutura, dessas camadas de cansaço que você tem superado nesses dias, Ele sabe que você é capaz. Por quê? Porque os céus te reconhecem por aquilo que Deus disse. Você é um filho, você é uma filha. Você está aí? Céus abertos. Ele não foi reconhecido como profeta, ele foi reconhecido como filho. Quem está comigo, diga aleluia. Em Lucas capítulo 4, versículo 1, depois que ele sai das margens do rio Jordão, céus abertos, o Espírito testificando de quem ele é, revelando a sua identidade, ele começa a saga do seu chamamento, do seu desempenho, da sua trajetória. Aí você olha para o contexto da jornada de Jesus e você pergunta: como que ele suportou cruz? Como que ele suportou o Getsemane? Como foi que ele suportou a traição de Judas? Como foi que ele suportou as acusações dos sacerdotes? Como foi que ele suportou as adversidades, as rejeições? Porque ele não se movia pelos elogios. Foi por isso que as críticas não o fracassou. A sua identidade estava fundamentada em Deus. A sua identidade estava fundamentada no Pai. Por isso que nenhuma adversidade do caminho que ele apresentou, que ele vivenciou, teve a capacidade de alterar aquilo que ele ouviu quando saiu do Jordão. A sua identidade não pode estar firmada e fundamentada nas coisas que você ouve. Eu vejo muitas pessoas que têm potencial, que têm capacidade, pessoas que Deus chamou, que carregam palavras proféticas, mas que perderam a identidade no caminho, porque ouviram de pessoas que deveriam te apoiar, críticas que entraram dentro do teu ser e mexeu com a tua estrutura emocional. E ao invés de você ouvir e dar credibilidade naquilo que você ouviu no dia do seu batismo, você passa a se mover pelas palavras negativas, pelas coisas que têm influenciado você. E é o quê? Palavras que desmotivam você. Muitas pessoas perdem a identidade na crise. Muitas pessoas perdem a essência, a convicção, a fé, a esperança. Porque ao invés de mover pelo propósito, acaba se perdendo diante das tentações. Eu não sou de pregar mensagem temática, mas se eu fosse dar um tema a esta mensagem, eu diria: não perca a sua identidade na crise. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque Lucas capítulo 4, alguém está aí? Versículo 1, pleno do Espírito, diga pleno. Quem sabe o que significa a palavra pleno? Cheio, completo, não tem vazio, está pleno. Quando ele ouve que ele é o filho amado, ele sai das margens do Jordão, automaticamente ele foi preenchido
pela plenitude do Espírito. Ele ouve a palavra. Ele está sendo direcionado pela direção dos céus e não pela circunstância da terra. Ele está pleno no Espírito. Retornou Jesus no Jordão, Lucas capítulo 4, versículo 1. E foi conduzido pelo Espírito para onde? Para o deserto, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias não comeu absolutamente nada. E ao fim desse período estava faminto. Indagou-lhe então o diabo: se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe contestou: está escrito, nem só de pão viverá. Espera aí. Os céus disse que ele é o Filho de Deus. E o diabo está contestando a sua identidade. Se tu és o Filho de Deus, ordene que essas pedras, ou essa pedra, se transforme em pão. Veja que ele sempre aparece no momento da dificuldade, ou da necessidade. E quando ele aparece no momento da necessidade, ele não vem para só provocar você. Ele vem para tentar confundir a sua identidade. Mas o porquê que Jesus, ele resiste ao diabo? Você está aí? Porque no versículo 1 fala que ele estava pleno, ele estava cheio, ele estava completo. No momento da necessidade, observa que no Éden, o que foi que ele disse para Eva? Se você comer, você pode ser igual a Deus. Mas quando Jesus é tentado no diabo, a pergunta dele é diferente. Tu és. O diabo sempre vai usar a circunstância da sua vida para tentar invalidar a sua identidade. Para que você deixe de acreditar naquilo que o céu já revelou para você. O diabo sempre vai usar, eu não estou dando golpe para ele, eu estou simplesmente revelando a astúcia, as artimanhas dele. Porque tem muitas pessoas que começam bem, mas se perdem no decorrer do caminho. Por quê? Porque ao invés de ser guiado pela direção dos céus, passa a dar lugar ao diabo. Se perde no decorrer do caminho, diante das provações. Por quê? Porque quando você está passando por uma circunstância, você precisa entender que você está debaixo de uma palavra. E essa palavra é o real motivo pelo fato de você estar de pé. E o diabo diz: se tu és, seja sincero, quem aqui já viveu momentos na vida de provações? Quem aqui já passou momentos na vida de frouxamento, aonde você precisava ouvir uma palavra de encorajamento, e o que você encontrou foi pessoas duvidando da sua fé, duvidando da sua identidade, duvidando da sua capacidade, duvidando da sua esperança? Mas quem está pleno, quem está cheio do Espírito, não dá lugar ao diabo. Por quê? Porque a sua identidade está nele. Pastor, eu não sei o que o Senhor está dizendo. Vou revelar. Vem comigo. E eu vou de novo. Sabe o que ele está dizendo? Se tu és o Filho de Deus, ordena. Mas tu é crente, tu não tem um carro para andar, tu não tem uma casa para morar. E quem foi que disse, Satanás, que eu preciso de alguma coisa, dessas coisas que você está falando, para que eu possa reconhecer que eu sou filho e filha de Deus? Eu quero que você entenda que nesse mundo que a gente vive, a gente vale o que a gente, mas no reino de Deus, os céus não te reconhecem, os céus não te chamou pelo que você tem, os céus te chamou pelo que você é. Os céus te chamou pela sua essência. Então não perca a sua identidade, não perca a sua perseverança, não perca a sua persistência. Por quê, pastor? Porque você carrega uma identidade celestial. Eu não quero saber o que você está ouvindo nesses dias.
Eu não quero saber como que está a tua estrutura. Eu quero te dizer uma coisa: essa é a noite de você se preencher do Espírito. Essa é a noite de você dizer e gritar: afasta-te, Satanás. Por quê? Porque eu sou filho. Você não está aí. Porque eu sou filho. Porque eu sou filho. Deus está falando com alguém. Deus está falando com alguém. Porque tem pessoas que se sentem inúteis porque não conseguiu ter o resultado que tanto sonhou ainda. Tem pessoas que perderam a identidade no caminho porque ouviram e deram crédito à palavra que Deus disse que não era para você dar crédito. Tem pessoas que perderam a consciência de quem é diante de Deus porque ainda não alcançou o objetivo desejado. Mas nessa noite eu quero dizer algo para você. Diante de Deus, você é validado e você é reconhecido pelas coisas que Ele depositou dentro de você. A tua graça me basta. Senhor, eu estou sendo perseguido, estou sendo acusado. Todo dia vem um mensageiro de Satanás colocar o dedo na minha cara e dizer: mas espera aí, Paulo, tu não é isso, tu não é aquilo, tu não é cheio do Espírito, tu não é o Filho de Deus. Ok, Deus, eu preciso que o Senhor tire o espinho da minha carne. Deus diz: não, eu não vou tirar. Por quê? Porque a minha graça te basta. A minha graça te basta. A ferramenta que você precisa para vencer o diabo não está na empresa que você tem. A ferramenta que você precisa para vencer o diabo não está na sua profissão, não está na sua capacidade, está naquilo que Deus depositou dentro de você. O que? O seu espírito. Diga para essa pessoa que está do seu lado: não deis lugar ao diabo. Você acha mesmo que o diabo não sabia que Jesus era o Filho de Deus? Se ele não soubesse que Jesus era o Filho de Deus, irmão, ele não teria levantado Herodes para mandar matar as crianças. Ele estava tentando confundir. Por quê? Porque se ele não tivesse a ideia que Jesus era o Filho de Deus, quem é que vai oferecer alguma coisa, irmão? Se não vai ter nada em troca, te darei os reinos desse mundo. Cuidado, para você não ceder à consciência do propósito, por causa de proposta que pode confundir a sua identidade. Não perca a essência de quem você é. Não deixe que a sua identidade seja duvidosa diante de você mesmo. Você está aí? Ele não aparece no momento favorável. Ele sempre aparece no momento que talvez você esteja passando por algum período de necessidade. Diga para essa pessoa que está do seu lado: a sua identidade diante de Deus não tem a ver com a sua conquista, tem a ver com a sua obediência. Deus está falando com alguém. Preste bem atenção. Como foi que Jesus entrou no deserto? Pleno, cheio. Como foi que ele entrou no deserto? Do quê? Qual foi o período que ele passou? Sendo tentado. Ele só suportou porque ele estava cheio. Sabe aonde se estrutura o problema da nossa vida? Tem adversidade, tem luta que a gente não suporta, porque quando Deus apresenta uma escola para que a gente possa crescer e aperfeiçoar a nossa vida, o nosso caráter e consolidar a nossa identidade, para que Ele possa cumprir a promessa que Ele fez, ao invés da gente ter a consciência que carregamos a divindade dentro de nós, que é o Espírito, sabe o que acontece? A gente cai em uma alta comiseração, no vitimismo. A gente perde a consciência de quem somos.
A gente acaba duvidando das coisas que Deus disse. E ao invés da gente prestar uma plena obediência a Ele, a gente acaba caindo no espírito de murmuração. Só que os céus não respondem murmuração. Os céus respondem pessoas que têm postura. Pessoas que têm obediência. Por quê, pastor? Porque a maior evidência que Deus está no controle da sua vida não é quando tudo está dando certo. A maior evidência que Deus está no controle da sua vida é quando você está em um lugar aonde você já não tem controle sobre absolutamente mais nada. Não tem como você conhecer o sobrenatural de Deus sem que primeiramente Deus te apresente algumas etapas do caminho que vai fazer você crescer para que você esteja pronto e preparado para o dia da oportunidade. Quem acredita aqui que está em uma ascensão diante de Deus? Em um crescimento. Então olha para esse crente lindo e linda que está do seu lado e diga para ela assim, fala, ó, então suporte em obediência. Deus não te deve satisfação. Você deve. Você está crescendo com tudo isso. Mas a pior coisa que tem, sabe o que é, irmãos? A pior coisa que tem é você tentar levar uma pessoa para um lugar de crescimento. Por quê? Porque ela entende que o lugar de crescimento tem a ver, sabe com o quê? Com perseguição para a vida dela. Eu sou pastor de igreja e uma vez eu chamei uma irmã para poder forjar ela, para que ela pudesse assumir um departamento na nossa igreja. Só que eu coloquei ela à prova primeiro. Ela falou para todo mundo da igreja que eu estava com inveja dela. Eu falei, Deus, é isso mesmo? O Senhor falou assim, calma. Eu falei, mas que irmã difícil. Aí o Senhor falou assim, mas eu não coloquei ela aqui para você moldar ela. Pessoas difíceis não é para você moldar, é para elas te moldar. Você que é homem que reclama da sua esposa, você que é esposa que reclama do seu marido, mas esse homem é difícil demais, essa mulher é difícil demais, calma. Sabe por quê? Porque se Deus não tivesse te dado alguém difícil, irmão, talvez você não reconheceria que você também não é fácil. Você está aí? Então, lugares difíceis é para Deus revelar quem somos. Os céus sabem que Jesus é o Filho de Deus, mas a terra precisa testificar pela sua perseverança. Como que ele entrou? Não perca isso de mente. Como que ele entrou? Versículo 14. Lucas capítulo 4, versículo 14. Como que ele entrou? Esse versículo fala depois de 40 dias. Ele entrou cheio, suportou o período da tentação porque estava pleno. Agora veja a diferença. Como foi que ele saiu do deserto? Vamos lá, vem comigo. Como foi que ele saiu? Qual é a diferença, pastor, de entrar pleno e sair no poder? A diferença é que quando ele entra pleno, ele está debaixo de uma consciência que o Espírito está com ele. Mas quando ele sai no poder, ele está com essa consciência aqui, ó. Preste bem atenção. Depois do período de 40 dias sendo tentado, ele entrou pleno. Jesus não tinha feito milagres ainda. Jesus não tinha realizado sinais. O ministério de Jesus não começou ali. Somente ali foi um índice. O ministério de Jesus começa quando ele sai do deserto. Porque ele entra pleno e sai com poder. Quando você tem uma identidade e você sabe quem você é, a geografia que você está não altera absolutamente nada.
Se talvez você conhece pessoas que ao perseverar, ou melhor dizendo, ao entrar em uma estação de provação, voltaram para trás e começaram a colocar culpa na igreja, em pastor, nisso, naquilo, sai de perto dessas pessoas. Sabe por quê? Porque eu tenho a maior referência de alguém que entrou no deserto pleno e saiu nu. Qual é a diferença? A diferença está aqui. Quem está comigo, diga amém. Versículo 16. Quando ele sai do deserto, ele sai do poder. Deus está revestindo pessoas com autoridade aqui hoje. Eu creio nisso. Alguém está comigo? Deus está revestindo pessoas com autoridade aqui hoje. Você está comigo? Então diga para essa pessoa que está do seu lado: reage. Você está em um culto. Ele sai do deserto. Olha para você ver. No deserto, ele está sendo contestado pelo diabo. Se tu és o filho de Deus. E eu vou te falar uma coisa. Tem gente caindo em complexo de inferioridade. Tem gente em crise emocional, em ansiedade, para tentar provar o seu valor para pessoas que já têm uma opinião formada sobre ela. Deus não te chamou não, crente, para você ficar suprindo expectativa de ninguém não. A maior escravidão da vida não tem a ver com a geografia que você está ou o cárcere que você entrou. Eu conheço pessoas, eu já fiz obra na cadeia, e conheço pessoas que vivem dentro de uma sala de 4, 5 metros quadrados, que é mais livre do que pessoas que andam pela rua. Por quê? Porque prisão não tem a ver com o lugar geográfico que você está. Prisão tem a ver com o tipo de mentalidade que você carrega. A maior prisão da vida é quando você descobre que você parou de viver o propósito de Deus na sua vida e passou a viver para suprir expectativa de pessoas curiosas. Se não resolve o meu problema também, não precisa saber da minha vida. Alguém está aí nessa noite? Não é verdade? Mas você é pastor, beijinho no ombro para você. Não é verdade, irmão? Alguém está aí. E no dia... Vou voltar aqui. E ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume. E levantou-se para ler. Próximo. E foi-lhe entregue o pergaminho do profeta Isaías. E desenrolando, encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele o quê? Quando ele entra no deserto, ele entra com a consciência de filho. Quando ele sai do deserto, ele sai com a consciência que ele é um ungido. Qual é a diferença que alguém cresce no ministério e outros ficam para trás? Porque não conclui a rota. A diferença está aqui, queridos e queridas irmãos. Quem suporta o tranco, a pressão, a temperatura do deserto, além de sair no poder do Espírito, sai com a autoridade do Espírito. Para quê? Para que você possa pisar em... Pastora Bruna, o quê? Você não deu glória a Deus, você não está aqui não. A diferença é essa. Nem todo mundo que diz que carrega a presença de Deus, que é pleno no Espírito, tem autoridade para resolver o problema da sua casa. Por quê? Porque lá não se tornou um altar de devoção ao Senhor, não é uma casa de oração, tem se tornado uma casa de confusão. Por quê? Porque quando Deus te coloca à prova, para que você possa ser aperfeiçoado, para desenvolver a sua autoridade, para que você possa expulsar demônio, curar os enfermos, libertar os cativos, você não suporta o tranco. Então eu quero nessa noite te dizer uma coisa: há uma diferença de carregar a presença de Deus, a identidade de filho,
e de carregar a consciência de ungido. Sabe quando a unção desce? Sabe quando você sai do poder? Quando você suporta o tranco. Quando você resiste às tentações do diabo. No deserto Jesus resiste, mas quando ele sai do deserto ele expulsa. Quem comprou, diga bem. Estou falando nada bem. Eu estou ainda com trauma de domingo, irmão. Tem argentino nessa igreja aqui, eu te repreendo em nome de Jesus. Tem alguém com trauma aqui? Perdoe a minha fraqueza, irmão. Foi o dia que eu mais murmurei na minha vida. E Deus guarda o Casimiro. Vamos para lá. Está filmando Jesus. E ungiu para levar o quê? Por que ele precisou entrar no deserto? Para que depois de que ele saísse do deserto, ele tinha uma mensagem para entregar. Porque Deus não vai deixar você falar de algo que você não tem experiência. Deus não vai permitir que você seja simplesmente um alto-falante. Então toca nessa pessoa que está do seu lado, diga para ela assim, fala, suporta. Porque Deus vai revestir você. Deus vai te dar autoridade. Deus vai te dar poder. Mas para isso você tem que resistir o diabo. Tem alguém nessa noite aqui que quer sair daqui debaixo de unção? Aleluia! Vocês estão animados? Já estou terminando. E aos pobres. E ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Eu gosto disso. Sabe por que eu gosto disso? Porque, irmão, para toda obediência, para toda postura de reverência à vontade de Deus, há uma recompensa nisso. A palavra nessa noite é: Pai, resiste, suporta, porque Deus vai revestir você de autoridade. Ele sai na autoridade do Espírito. Quantos estão aí? Eu quero finalizar aqui. Versículo 22. Todos falavam bem dele e estavam admirados das palavras de graça que saíram dos seus lábios. Contudo, perguntavam. Olha o Satanás usando as pessoas para remeter ao passado. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Se o céu já revelou quem você é, não adianta. Vão tentar dizer que você é o filho da irmã Maria, que você é o filho do irmão José, que você saiu lá das malhadas das ovelhas. Vão perguntar se realmente é você mesmo. Por quê? Porque ninguém encarou você, juntamente com você, no processo que você passou nos 40 dias no deserto. Então você não precisa dar satisfação para quem está remetendo você ao passado. Nessa noite eu quero profetizar: você vai sair daqui com a sua identidade consolidada. Você vai sair daqui com a sua identidade firmada, não naquilo que estão dizendo sobre você, mas que você carrega o DNA do céu. Você carrega o DNA de Deus. Você carrega a consciência que você é um filho amado, que você é uma filha amada. Termina aqui, 41, versículo 41. No
Versículo 22, 24, perdão, depois nós vamos para 41, já estou terminando. Continuou a falar Jesus: realmente vos afirmo, nenhum profeta. Sabe o que ele fez? Nazaré não me quer não? Estou indo para Cafarnaum. Para de querer, irmão, se encaixar em lugares onde as pessoas não te aceitam mais. Para de querer provar o seu valor em lugares onde as pessoas não estão nem aí. Carrega a sua identidade em Cristo. Carrega a sua identidade em Deus. Tem pessoas tentando se encaixar dentro de relacionamentos onde as pessoas perderam o respeito, perderam o valor, aonde não respeitam um mais o outro. Pastor, você está dando índice para... Não, negativo. Eu só me responsabilizo pelo que eu falo, não pelo que você entendeu. Eu estou dizendo que você precisa não se mover por carência e dependência emocional. Você precisa carregar a sua identidade, que você é filha. Sabe por que Deus permitiu que você viveu aquele deserto? E sabe por que Deus permite que algumas pessoas passem 40 dias no deserto? Para mostrar para você que somente Ele é o suficiente na sua vida. Para que você não carregue uma carência. Ai, não me chamou. Ah, não me levou. Ah, não sei o que. Irmão, sai desse lugar. Se move pela identidade dos céus. Se move pela consciência dos céus. Aleluia, Deus está falando com alguém. Termina agora, versículo 41. Além disso, de várias pessoas saíram o quê? Espera aí. Satanás estava duvidando da identidade dele no deserto. Sim ou não? E como que os demônios saíram? Fazendo o quê? Se tu és... Espera aí. Além de reconhecer que ele é o Filho de Deus, o diabo passou a reconhecer que ele é o quê? O que significa Cristo? Sabe o que eu entendo? Termina agora. Sabe o que eu entendo, irmão? Quando a palavra de Deus fala, quando for de orar, entra no teu quarto secreto e fala com seu pai que em secreto ele te ouve e em público ele te recompensa. Deus vai te dar uma unção, uma graça de revestir do poder, da graça, do poder dele, da bondade dele, que quando você sair desse deserto, até os diabos, demônio, os perturbados das trevas, vai dizer: ó, realmente ele carrega, ela carrega um DNA dos céus. Deus está falando com alguém aqui hoje. Então, por favor, querido, nessa noite eu quero dizer para você, eu quero que você entenda isso no seu espírito. Não se mova por aquilo que você está ouvindo, se mova por aquilo que você entendeu. Eu vou repetir para alguém entender isso no espírito. Não se mova pelo que você está ouvindo, se mova por aquilo que você entendeu. O que foi que você entendeu? Eu sou um filho. Eu sou um filho. Eu sou um filho amado. Ai, tchurabarra, suribe pacha, ai, tchurabarra. Só quem entendeu, levante as mãos e glorifica. Vamos. Você pode glorificar. Vamos, você pode glorificar.
Só quem está entendendo vai reagir. Só quem está entendendo o que o Espírito está fazendo vai reagir. Eu já entendi que eu não preciso ajudar o Espírito. Ele está falando com pessoas aqui. Pessoas que talvez foram envergonhadas. Foi envergonhado. Pessoas que talvez foi maltratado, humilhado. E você não suportou o processo. Por algum momento você cedeu à pressão. Até tentaram confundir a sua identidade. Deixa eu te falar uma coisa, os céus não valorizam o que você fez. Os céus simplesmente, ele está dizendo, quem é você? Quando chegaram para Jesus, deixa o incenso queimar ao Senhor. Quando chegaram para Jesus e disseram assim, estão dizendo que você é isso, que você é aquilo. Ele perguntou para os discípulos, para vocês. Sabe por que ele suportou traições? Sabe por que ele suportou rejeições? Porque a identidade dele não estava na popularidade dele. A identidade dele estava em quem ele é. Quero convidar você para se colocar de pé, em postura de guerra, em postura de batalha. Só quem está em batalha aqui nessa noite. Eu quero convidar você a erguer sua cabeça. Não é arrogância. Tem pessoas aqui que andam na rua de cabeça baixa. Por quê? Porque em algum momento da sua vida você não supriu a expectativa que as pessoas queriam. Um momento na sua vida não pode invalidar a sua história. Eu quero que você levante essa cabeça hoje. Não é arrogância, é posicionamento, é postura. Mas espera aí, ela não era uma meretriz? Ele não era um prostituto, ele não era um traficante, ele não era um ladrão, ele não era isso. Para você eu era. Não adianta me remeter ao passado, eu já não estou mais lá. Levanta essa cabeça hoje. Levanta a postura de servo, de filha. Aonde está a sua identidade? Quem é você? Fala para essa pessoa que está do seu lado, não perca a sua identidade não. Levante a cabeça, vai. Levante a cabeça. Eu irei por aí, levando essa identidade. Eu irei por aí, sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí, sabendo que se eu veio e vou, só lugar é. Coloca a mão nessa pessoa do seu lado aí, com educação sobre ela e diga: os céus te chamam de filho, os céus te chamam de filha. Para de carregar esse sentimento do passado, para de carregar essa culpa do passado, para de carregar esse peso, esse cargo de consciência. Vamos lá, vamos lá. Eu quero orar com você. Eu pertenço a ti.
pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Coloca a mão no seu coração, eu quero orar por você. Senhor, o Senhor conhece a sua igreja, o Senhor conhece os que são seus. Eu quero liberar uma palavra de vida eterna sobre cada um que está aqui nessa noite. Que eles sairão daqui revestidos do poder do Espírito. Que eles sairão daqui pleno do Espírito de Deus. Pai, eu oro para que eles possam ser preenchidos de toda a plenitude, para que nenhum tipo de vazio, para que nenhum tipo de sentimento, eu oro para que eles tenham força para resistir, para suportar, para não ceder à sua identidade. Eu oro para que as tuas mãos poderosas estejam sobre eles. Abençoe o teu povo com graça, com misericórdia, com amor, com unção do alto. É isso que eu te peço. É isso que eu te peço. Se você acredita nessa palavra, você pode dar o maior brado de glória a Deus. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Aleluia. Glória a Deus. Podeis tomar o seu assento rapidamente. Quantos entenderam a palavra? Quantos foram edificados? Que bom, glória a Deus. Queridos, eu trouxe alguns materiais. Eu sou pastor de uma igreja na região de Americana. Estava falando com o pastor Beli, eu sou pastor dentro de uma periferia, aproximadamente mais de 90 mil pessoas. Só tem 3 igrejas. Deus me deu a direção para ir para lá, eu e a minha esposa. A gente começou no salão, eu e a minha esposa. Essa é a 4ª igreja que a gente planta, que eu planto, para a glória do Senhor. E, na verdade, é o Espírito, eu sou apenas um mero cooperador. E é um lugar muito carente. Eu não estou falando isso para poder impressionar você. Deus conhece a minha vida, conhece a minha realidade. E nós estamos aproximadamente com umas 30, 40 crianças que vêm para a igreja somente para poder ter alguma coisa para comer. E não importa, termina ali, eles vão embora. A gente não conhece os pais, a gente está agora com um trabalho
logístico lá, de evangelístico para tentar acessar as famílias. E nesses 8 meses que a gente está lá, a gente já está com aproximadamente 40 pessoas nessa periferia. Começou eu e minha esposa. Então, glória a Deus, são pessoas que estão acreditando naquilo que Deus está fazendo. Eu estava em uma igreja com mais de 300 pessoas como pastor sendo dessa igreja. Deus me direcionou para lá. Eu falei para os irmãos, ficam aí que eu estou indo para outro lugar. E fui para lá e graças a Deus o Senhor tem honrado a gente. Então, eu trouxe alguns materiais. Não é para mim, graças a Deus o Senhor me deu uma loja e eu vivo daquilo que eu vendo da loja lá em São Paulo, que é a nossa loja de vestuário, é isso mesmo, fala vestuário? É isso mesmo. E esses materiais é direcionado todo o recurso justamente para essa localidade, para essa comunidade, para poder manter. A gente está em reforma da sala das crianças, estamos em reforma no prédio lá. Depois você pode entrar no meu Instagram, você pode ver também e acompanhar o nosso desenvolvimento. Então eu trouxe esse livro da nossa editora lá, que é um livro pesado, Pecadores na Mão de um Deus Irado, do Jonathan Edwards. Quem conhece esse livro sabe que é um soco no estômago. É pesadíssimo. Já leu? Cansativo, mas eu entendo que é pesado, muito pesado mesmo. Que bom marketing, né? É cansativo. Não é. Então, tem algumas camisas também. Eu doei 300 camisas para poder levantar recurso lá, para a gente poder ajudar toda a nossa logística. E cada camisa é R$60, camisa peruana. Eu doei, tirei do meu orçamento para poder fazer isso. Então, se você puder ajudar, passe lá. Eu sou muito grato pela sua vida, tá bom? E acabou. É isso. Pastor Verli, obrigado. Um dia eu vou chegar nessa elegância. Eu já tentei, mas eu não consigo cortar o doce.